Bom, então, não, como eu falei, né, eu estava com uma bolsa de iniciação científica, né, estava fazendo uma disciplina lá com o professor, e nessa disciplina o professor mandou que a gente lesse lá alguns artigos, né, para ver se a gente conseguia bolar alguma ideia, né, de alguma novidade, né. Aí foi o que a gente fez e tal, eu cheguei lá com ideia para o professor, ele achou legal, né, e aí me colocou para fazer, né. Aí, assim, é claro que tem toda a dificuldade, né, ali, tanto de entender o assunto, né, primeiro, né, de entender o assunto, né, de conseguir realmente fazer ali uma contribuição, né, e, assim, eu acho que, claramente, assim, se eu for ver o texto, né, que eu fiz naquela época, né, com certeza era uma porcaria, né, assim, se você pensar, né, em questão de revisão bibliográfica, né, com certeza eu não fiz, né, direito, né, a parte de justificar bem o trabalho, né, de, de mostrar ali a relevância, né, com certeza eu não tinha ainda essa noção, né. E aí, claro, eu trabalhei tanto com o professor, tinha outra professora e tinha um aluno de mestrado na época, né, trabalhando nesse tema que eu dei a ideia, né. Então, assim, foi interessante porque eu dei a ideia, né, apesar de não ter muita noção, mas é claro que o trabalho em si, né, eu não fiz, assim, digamos, da forma mais adequada, né, e assim, o ponto que eu quero chegar é que é claro que assim, a gente está aqui para aprender, né, principalmente nesse momento de TCC, né, ninguém vai chegar aqui no TCC sabendo fazer um TCC direito, né, então é por isso que tem um orientador. Então, uma coisa que eu sempre digo muito para os meus alunos de TCC, né, TCC 1, que eu estou supervisionando na disciplina, né, conversem com o orientador toda semana, né, então toda atividade que eu passo, né, o pessoal conversem com o orientador de vocês, né, que é ele que vai dizer se o caminho ali que vocês estão traçando, né, naquele tema que vocês estão desenvolvendo, é ele que vai dizer se você está indo no caminho certo, né? Se você não está fazendo algo assim muito nada a ver, né? Que ali só vai, digamos, te fazer perder tempo, né? Então, tentem não perder tempo, né? Tentem sempre conversar com ele para que você, né, vá ali pelo caminho mais rápido, né? Então, essa é a dica que eu deixo. Bom, falar um pouquinho do meu. O meu foi desde o início, né? Eu escolhi um professor que eu tinha afinidade, né? Tinha sido um professor durante a graduação, o professor Paulo Regis, lá do Campus Fortaleza. E aí eu já trabalhava, então na época eu trabalhava 8 horas, né? E foi uma época que a gente estava passando um processo da empresa, que a gente estava participando de uma licitação, que era um produto que não existia, era uma licitação para a Caixa Econômica, e, tipo, eu trabalhava, às vezes, 13 horas, 14 horas, né? Saí de madrugada, já teve dia que eu saí de 3 da manhã para voltar às 8 horas para a empresa. Né? Tinha um taxista que ficava só para levar a gente para casa de madrugada. E aí foi uma época que eu tive que fazer o TCC, um pouco antes disso, que eu tentei a primeira vez e não consegui, né, por causa do trabalho. Aí no segundo semestre eu fui lá, não, agora eu vou fazer, e casou nessa época aí desse projeto. E quando eu comecei, o meu professor, ele fez algo que às vezes eu faço, eu tento policiar não fazer. Ele ficou animado. Ele ficou animado e ele disse, tem esse tema aqui que eu trabalhei no mestrado, tudo. E aí ele me trouxe imprimiu todo o código que ele tinha feito lá, era um sistema de tolerância a falhas que tinha 3 processadores e você tinha um sistema de votação. Então você tinha os processos rodando nos 3 processadores e toda vez que tinha uns checkpoints, eles tinham que fazer uma votação para saber se o cálculo estava correto nos 3. Se tivesse correto em mais de 2, eles assumiam que era aquele cálculo. E o que é que eu fiz? Disse, não. Obrigado. Teve a menor condição, não tive a menor condição. Aí eu mudei de tema, peguei um tema mais simples para fazer. Com o mesmo professor? Com o mesmo professor, disse, não tem condição, eu tinha que ir para o UFC. Tipo, eu estava trabalhando 12, 13 horas por dia, eu tinha que trabalhar sábado para ir para o UFC, para poder pegar uma placa de desenvolvimento para fazer esse negócio, e acabei de desistir, né? Peguei um tema mais simples, dava para casar no que eu podia fazer, fiz, né? Defendi. Na defesa foi engraçado, isso foi em 2005, né? Eu levei o TCC num disquete. Olha aí, como é velho isso. Não, código impresso, né? No papel primeiro, né? Não foi isso? Não, 2005, tá? O YouTube tinha acabado de ser lançado. E aí eu levei o disquete, aí o disquete não funcionou. Por sorte, eu tinha um disquete de backup. Porque naquela época, disco flash era caro, né? E eu não tinha disco flash, eu peguei um disquete da empresa e levei e tal. E não sei porque eu não mandei por e-mail, mas tudo bem. E aí defendi tudo, a defesa foi tranquila, né? A nota foi boa, né? Só não tirei a nota máxima porque eu tinha um professor lá da banca que foi lá e tirou um pontinho lá, ele era mais... Já acabou de voltar do doutorado? Esse pessoal que volta do doutorado, né? Tipo Alves, volta malvado. É isso, tranquilo, cara. Volta com ódio no coração, né?
Mas o processo todo foi assim. Eu sei a dificuldade que eles passam, porque eu passei pela mesma coisa. Sim, né? todo mundo passou, né? Né? Todo mundo passou. Trabalhando Assim, no teu caso quantidade foi... de horas gigantesca e tendo que escrever, né? Tendo que escrever no final de semana. No final, ainda pedi ainda mandei para revisão ortográfica o trabalho. O trabalho era grande, cara. Naquela época a gente escrevia muito. A minha monografia tem mais de 100 páginas. Hoje em dia a gente não faz mais algo desse tipo, né? Passou, né? Já é outra forma de fazer. Mas é isso, né? A gente sabe das dificuldades dos alunos e principalmente quem está trabalhando. Quem está trabalhando não é fácil, né? Você fazer um TCC. E outra coisa que naquela época a gente imprimia ainda, né? Ainda tem impresso. Hoje a gente não imprime mais, né?